Estamos ao vivo, chegando para mais uma live. Lembrando que as lives esse mês estão acontecendo às segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas. Tô vendo vocês chegando aqui. Bem-vindas. Tema de hoje: o sucesso tem a cara da mãe. O sucesso tem a cara da mãe. Nós estamos na série Empreendedorismo Sistêmico. As lives acontecem às segundas, quartas e sextas. São lives com conteúdo direto ao ponto. Conteúdos de 30 a 40 minutos no máximo. Hoje eu vou fazer a live sozinha. Tô vendo vocês chegando aqui. Para você que está ao vivo, para você que está comigo na gravação. Qual que é o intuito desse conteúdo? O intuito desse conteúdo é que você traga clareza para posturas e comportamentos que você tem no presente, se essas posturas e comportamentos elas estão levando você para o mais ou elas estão travando o seu projeto, o seu negócio. E hoje seria importante, não é importante, eu vou conversar com vocês aqui sobre a sua relação com a sua mamãe e qual é o impacto disso hoje no presente. E nós vamos ter vários especialistas, né, que se aprofundam bem nisso. Eu quero trazer aqui o olhar do Bert Hellinger sobre esse tema, mas nós vamos ter outros profissionais, como, por exemplo, o Gabor Maté. Gosto muito do que ele fala. Ele vai falar sobre vícios, sobre traumas, sobre o quanto as questões da criança, as questões do passado, elas vão interferir na vida adulta. E muitas vezes o que acontece? A gente olha para a pessoa no processo hoje, na vida adulta, e a pessoa acaba não tendo força de movimento. Ela tem uma estratégia para seguir, ela tem capacidade para seguir, e talvez você seja essa pessoa, talvez alguma coisa não esteja alegrando o seu coração para que você siga adiante. E esse é o ponto, esse é o movimento, né? O movimento do amor interrompido. Então, para onde que a gente tem que olhar? Eu quero que você olhe hoje aí para o seu projeto, para o seu negócio, e quero que você observe se você está conseguindo fazer tudo o que precisa ser feito para colocar o teu projeto em movimento. Eu estou conseguindo colocar tudo o que precisa ser feito. E estou tendo paciência. Há um tempo certo para todas as coisas. E então as coisas elas não acontecem da noite para o dia. Leva tempo, né? Até um projeto ganhar forma, até as coisas começarem a acontecer, porque você está fazendo todo um processo, é uma gestação no seu projeto, no seu negócio. Então, no presente, quando você olha aí para o seu negócio, o nosso ponto central aqui vai ser olhar para isso. Quando você olha para o teu projeto, para o teu negócio hoje, se você tem força de ação para fazer tudo o que precisa ser feito. Quando você tem força de ação para fazer tudo o que precisa ser feito e espera o tempo das coisas, é só uma questão de tempo para que você comece a colher frutos. Você vai colher mais ou menos frutos de acordo com a sua dedicação, o quanto você vai trabalhar no quesito de precisão. Então você começou a fazer uma coisa, e você começa a fazer ela um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor, e o resultado ele vai chegar. É só uma questão de tempo para o resultado chegar. Agora eu quero que você observe o seguinte: se mesmo sabendo aquilo que precisa ser feito, mesmo tendo assim uma visão racional disso que eu estou falando para você, você oscila muito. Eu oscilo muito naquilo que eu preciso fazer. Se você está oscilando muito para fazer o que precisa ser feito aqui no presente, aí a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa olhar lá para o passado. E aí nós vamos voltar em um ponto. Nós vamos voltar na sua relação com a sua mamãe, para que você descubra um pouquinho mais o quanto essa relação tem interferência direta no presente. O que acontece? Principalmente do 0 aos 7 anos, e o nosso papai tem uma grande importância nisso também, tá? Hoje eu tô falando da mamãe, né? O sucesso tem a cara da mãe. Imagina o seguinte, tô vendo vocês chegando aqui, tô demorando um pouquinho mais aqui na introdução para vocês poderem pegar o conteúdo todo. Então você está no presente, você precisa caminhar do presente para o futuro. A vida adulta é um luxo, por ser um luxo ela custa caro. Para você construir o seu projeto, seu negócio, demanda que você faça atividades, né, que você
Saiba o caminho, e para isso você precisa que alguém te guie, para que alguém te ajude dentro de um modelo de negócios, e é isso que eu ensino aqui. Eu ensino você a ter um modelo de negócio enxuto, que começa com você, no máximo mais 1, 2 pessoas, e você consegue fazer aí um bom faturamento por ano, esperando o tempo certo das coisas, mas você consegue construir o seu negócio. Só que falta para muita gente força de ação. A pessoa não tem força. Ela não tem força para ter paciência, para esperar as coisas acontecerem. Ela não tem força para lidar com a adversidade. Então, é como se fosse uma pessoa adulta que ainda está lidando numa energia muito infantil, uma energia mais vitimizada, uma energia que não, uma pessoa que não se sente amparada, uma pessoa que não se sente vista, não se sente acolhida. E onde isso nasceu? Isso nasceu lá na primeira infância. Então vamos voltar para o 0 aos 7 anos. Vamos voltar com 0 anos. O que é com 0 anos? Você está lá na barriguinha da sua mamãe. Esse projeto ele está acontecendo, né? Depois que o papai já contribuiu, tem um momento ali que mais intimamente está você e a mamãe. Claro que tem uns momentos que o papai vai lá pertinho da barriga, fala, para quem vivenciou a experiência assim, mas nós estávamos ali o quê? Vivendo uma relação muito íntima com a nossa mamãe. Nós estávamos nos formando, né? A nossa consciência estava ali dentro, começando a formar aquilo que a gente precisa para vivenciar a experiência. Essa relação, né? Ali já há uma relação de afeto. Então, aqui um primeiro momento, talvez você já tenha tido a oportunidade de conversar com a sua mãe, ou não sobre isso, e se você tem a sua mamãe e tiver a oportunidade, de perguntar para ela como é que foi a gravidez. Por exemplo, a minha mamãe, quando ela engravidou, ela tinha 18 anos e meu papai 17. E aí eles precisaram casar. Então, imagina, né, no momento ali que eles apenas namoravam, aí eles descobriram que eles iam ter que casar. Meu avô falou, agora ela engravidou, agora vocês vão ter que casar. E aí eles casaram. Então, para minha mamãe, essa gravidez, ela não foi uma coisa planejada, não era uma coisa que ela queria. E ela conta que ela atravessou desafios, minha mãe já me contou que ela atravessou desafios em relação a isso, mas que ela ia casar, que tinha a ordem ali de que ela ia casar, e ela casou e ela gostava muito do meu pai também gostava muito dela. Esse casamento ele ia acontecer, né? Segundo eles, esse casamento ia acontecer. Talvez só não fosse acontecer tão rápido como teve que acontecer. Mas foi um processo de tensão. Então foi uma gravidez com tensão. Aí vai casar, não tem casa, o meu pai, ele trabalhava, mas ele também, a minha avó, ele ajudava na casa, né, dos meus avós, dos pais deles, enfim, teve todo um movimento de tensão. Toda a família ajudou e aí eles casaram, né? Até quando eu olho o álbum de casamento de casamento deles, foi inclusive na casa que a gente morou, né? Onde alugou a casa, fizeram a cerimônia na própria casa e o casamento do civil, e depois teve uma cerimônia ali mesmo, na casa onde a gente morou, onde eu morei até os 7 anos de idade. Então eu vivo esse momento, eu tô lá na barriga da minha mãe, vivendo também esse processo, essa tensão. Será que a gente não lembra de nada, mas assim, quando a gente ouve as histórias e a gente consegue se conectar a isso, né? A como é que foi da minha mãe contando, o quão desafiador foi o começo do casamento, porque eles eram muito jovens, as brigas, depois minha mãe foi contando, né, depois à medida que eu fui crescendo, que eu ia perguntando para ela, ela ia contando. Então, o que acontece? Do 0 aos 7 anos, primeiro momento que eu quero que você observe, como que foi nesse processo da gestação. Se você sabe, se você tem a oportunidade de saber isso com a sua mamãe, como é que foi esse processo? Lembrando que você estava lá dentro da barriga dela e que você estava sentindo tudo aquilo junto com ela. Depois a gente tem o quê? A gente tem um movimento onde a gente sai daquele lugar quentinho e acolhedor e vem para a vida. Então sai do lugar quentinho, acolhedor e vem para a vida. É o nosso primeiro grande empreendimento, nascer. Então como que foi o seu parto? Foi um parto natural? Eu, por exemplo, meu parto foi fórceps. Ou seja, eu tava querendo era ficar lá dentro. Foi cesárea? Foi parto natural? Então isso daqui também já está contando muito, né? Como que essa relação acontece, como que esse bebê faz o movimento. Mas se faz o movimento para a vida. E quando a gente está fazendo esse movimento, a primeira pessoa, né, que está ali com a gente, que a gente está vivendo isso literalmente ali de corpo e alma,
é com a nossa mamãe. Então tem o processo do nascimento. Então nascer é empreender, nascer é você chegar na vida e você tá com essa pessoa tão importante. Então o nosso primeiro sucesso, ele é com a nossa mãe, que é o sucesso de chegar à vida. Quando a gente dá um sim à vida, quando a gente chega para a vida. Então existe esse movimento. E aí nós vamos ter o quê? Todos os desafios que vão acontecer ali, a criança chegando, você chegando. Só que lembra o seguinte, mesmo que nós tenhamos vivido desafios, seja na gravidez da nossa mamãe, desafios na primeira infância ali, né, que a gente poderia dividir, mas vamos falar do 0 aos 7 anos, mas do 0 aos 7 anos nós vamos ter estágios e fases diferentes. Então a nossa criança, ela está chegando na vida. Como que é essa recepção? Como que é a proximidade dessa mamãe com essa criança? Eu, por exemplo, eu fiquei pouco tempo com a minha mamãe, porque a minha mamãe trabalhava. Então eu fiquei pouco tempo com ela voltou a trabalhar, eu ficava na casa dos meus avós maternos. Então minha mãe me levava até lá, ia trabalhar, daí quando ela saía do trabalho, ela me pegava e me levava para casa. Então eu passei ausente. Como que foi essa sua primeira infância? Sua mamãe ficou com você o tempo todo? Não, minha mamãe trabalhava em casa, ficou em casa. Depois, a partir do meu segundo irmão, aí a minha mamãe, só meu papai trabalhava, minha mamãe ficava em casa com nós três, né? Eu e meus próximos 2 irmãos, nós temos 3 anos de diferença, 3 anos de diferença um do outro. Então, esse movimento da gente em relação à nossa mãe, a como é essa relação, essa mãe esteve presente ou essa mamãe esteve ausente? Às vezes você vai ter uma mamãe que ela é ausente mesmo, uma mamãe ausente fisicamente, e você pode ter uma mamãe ausente emocionalmente. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, os nossos pais, a nossa mãe, ela também foi criança. E ninguém dá o que não tem. Então, às vezes, a pessoa observa a história dela e fala assim, nossa, a minha mãe não foi muito carinhosa, a minha mãe foi ausente, mesmo estando presente, ela era ausente. Isso tudo vai deixando marcas na criança. E hoje a gente tem que olhar para isso. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue enxergar a humanidade das pessoas e saber que naquele momento era o melhor que os seus pais poderiam fazer. Era o melhor que a sua mamãe poderia fazer, mas sempre lembrando de que nós temos histórias de sucesso com a nossa mãe. Então, nascer, a nossa mãe poderia ter dado não à nossa vinda, à nossa chegada. Não, eu não quero ter esse filho. Ir lá e fazer alguma coisa. Isso não foi feito. Nós estamos aqui. Então, nós tivemos o sim da vida. Ah, minha mamãe trabalhou fora, que nem a minha. A minha mamãe trabalhou fora, a minha mamãe foi ausente, a minha mamãe não recebeu muito amor, então ela era mais fria. A minha mamãe batia muito em mim quando eu era criança. Então vai ter história. Eu, por exemplo, apanhei muito quando eu era criança. A gente apanhava muito da minha mãe e do meu pai, dentro do jeito deles ali de criar. Mas eu também lembro de muitas coisas acolhedoras e legais das coisas que os meus pais faziam. Só que teve um momento da minha vida, principalmente na adolescência e mesmo na fase adulta, que eu ainda tinha rancor de algumas coisas, de como tinha sido. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela se chateia, ela se frustra porque os pais se separaram. Poxa, meus pais se separaram na minha infância. E a criança vê aquilo como um ponto de muita dor, de que aquilo não deveria ter acontecido, né? Que é quando nós, enquanto crianças, ficamos fora de ordem. A gente acha que sabe o que é bom para a vida dos nossos pais, mas os nossos pais, eles vieram antes, eles são maiores. Então, essa relação com a nossa mãe, né, e às vezes até de zelar, nesses casos, por exemplo, de separação, né, dos pais, há uma tendência, não é uma regra, né, mas há uma tendência muito forte da criança ela ficar do lado da mãe, né, no senso de proteção, no senso de ficar maior, no senso de querer salvar a mãe quando há o caso da separação. Não é 100% dos casos, mas a gente vê que na maior parte dos exemplos, quando a gente pergunta, foi isso que aconteceu dentro desse contexto, né? Se tiver que tomar partido de alguém, tomar partido da mãe. Então a criança, nós enquanto crianças, a gente tem uma expectativa e uma necessidade. Por quê? Porque essa necessidade de amor, essa necessidade de validação, essa necessidade de conexão, inclusive essa necessidade até mesmo muitas vezes de limites, né? Quando os pais colocam limites. Mas essa necessidade inicial, ela é muito materna.
Porque tem um tempo ali da criança que chega a beirar os 2 anos que a criança não sabe o que é ela, o que é a mãe. Ela acredita que ela é uma extensão da própria mãe. Então você vai ter uma mãe que está completamente regulada e também abastecida, porque a nossa mamãe ela precisa estar regulada e abastecida do amor da nossa avó. E a gente sabe que com o passar do tempo nós fomos ficando até mais afetuosos, que havia mais um distanciamento, né? Quando a gente olha para os nossos avós, a gente já viu relatos e histórias de alguém contar assim, os meus tios mesmo contavam, falando dos meus avós, os meus pais, eles não abraçavam a gente, eles não beijavam a gente, eles não falavam que amavam. A gente que tem muito esse contexto hoje. Por quê? Porque a forma como eles foram criados. Então, a forma como eles foram criados, nós também, né? A gente traz coisas novas do presente, eu trago coisas novas, um jeito de amar do presente, que tem uma parte que é nossa, que tem a ver com o espírito do tempo que a gente está vivendo, versus um pouco dos nossos pais. Então, tem gente que às vezes fala assim, eu sou mais introspectiva, eu sou mais fria nesse contexto relacional de conexão. A minha mãe era assim, meu pai ou a minha avó. Aí a gente conta histórias do passado. Mas para a criança, esse processo de conexão, esse processo de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir tomado pelo amor da mãe é muito importante e vai refletir na vida adulta. Então, se na sua vida adulta você tem... Aqui eu estou falando especificamente dos negócios, mas eu poderia entrar no campo relacional e no campo da saúde. A gente vai achar questões diferentes dentro dessas áreas. Mas dentro das áreas do negócio, é importante olhar hoje e falar assim, ó, em qual lugar a minha mamãe está dentro de mim? Eu olho para minha mamãe com rancor, eu acredito que faltou, a minha mamãe deveria ter me dado mais, ela deveria ter sido mais carinhosa, ela deveria ter sido mais presente. Eu tenho algum julgamento em relação à minha mãe, como por exemplo, ela não deveria ter separado do meu pai, ou ela deveria ter se separado do meu pai? Ela não deveria ter ficado com ele a fez sofrer. Eu tinha esses contextos de história. Então, o que acontece? Isso gera um buraco na gente, porque nós estamos fora de ordem. A gente está dizendo que é maior que os nossos pais e sabe o que é bom para a vida deles. E não é assim que funciona. Então, isso vai gerar um descompasso hoje. Então, se você começa o projeto e não termina, se você não tem força para fazer a construção do seu projeto, eu estou fazendo o meu projeto agora e dali um mês eu já quero o resultado. Não, mas tem coisa que você está fazendo que você não vai ter resultado daqui um mês, você vai ter resultado daqui um ano, daqui 2 anos. Então você tem uma pressa do resultado. Ou você, numa desconexão com a sua mamãe, de não se sentir completamente amada, vista e acolhida, você também passa a ter essa postura com o seu cliente, com a sua audiência. Não tem uma conexão, não tem uma alegria, não tem uma entrega, tem uma certa raiva, tem uma certa desconexão. Tem coisas que estão acontecendo onde você não consegue se relacionar com clareza. Nós vamos ter adultos que eles desencadeiam compulsões, vícios, comer demais, beber demais, usar algum tipo de remédio, comprar demais, sexo demais, compulsões. As compulsões elas vão ser desencadeadas. Então imagina, se você está vivendo um processo de desregulação emocional por uma desconexão, aqui no tema da nossa live de hoje, de você não conseguir olhar para o sucesso que a sua vida já é, porque você chegou até aqui, você teve gente que cuidou, você teve cuidadores, né? Pessoas que cuidaram de você quando você precisou, até o momento que você deu conta de cuidar de você. Mas a pergunta vai ser, você está cuidando direito de você hoje? Você está conseguindo cuidar bem do seu projeto? Você está fazendo o que precisa ser feito? Você está mais se distraindo ou você está mais produzindo? Você está tendo paciência do tempo das coisas? Então olha com carinho, olha lá para a tua primeira relação de sucesso. E a primeira relação de sucesso é com a mamãe. E eu quero dizer para você que sim, essa relação ela foi um sucesso. Por quê? Porque você está aqui. E se você olhar para a sua vida hoje, você sabe que tem movimentos que você está fazendo que você pode fazer um pouquinho melhor. Se você liberar, se você tem mágoas da tua infância, se você tem ressalvas sobre as coisas que você pensa, sobre a sua mamãe, você consegue liberar isso agora. Daqui a pouquinho eu vou guiar vocês num exercício em relação a isso. Mas se você olhar para a sua vida, tem coisas que você quer realizar e você está trabalhando para elas, você só está sem energia. Porque talvez de forma inconsciente tem uma parte sua que ainda está pedindo por esse amor,
por esse acolhimento. É como se você estivesse pedindo mais. E por que que há esse pedido? Há esse pedido de mais porque pode ter faltado realmente coisas lá atrás. Você pode não ter, são os aprendizados incompletos. Você pode não ter tido tudo aquilo que você necessitou lá atrás, mas que agora você consegue fazer esse movimento você com você. Porque hoje o que que tem aí? Hoje tem uma pessoa adulta. Hoje tem uma pessoa caminhando do presente para o futuro. Ah, mas eu ainda sinto tristeza, eu ainda sinto dores do passado, eu sinto a ausência da minha mamãe. E aí você fazer esse acolhimento. Por quê? Olhar para a criança da sua mãe. Olha para a criança da sua mãe. Como foi a história da criança da sua mãe? Talvez você também tenha tido oportunidade de perguntar como é que foi a infância da sua mamãe, como é que foi a relação dela com a mamãe dela, com o papai dela, como que ela cresceu. Então, olhar, enxergar a humanidade dos nossos pais é acolher aquela parte dos nossos pais que moram dentro da gente. Nós somos 50% nosso pai, 50% da nossa mãe, mais o nosso temperinho. Só que o temperinho sozinho ele não dá conta. Então, quando a gente consegue olhar para a história dos nossos pais e ver que todos nós somos vencedores por estarmos até aqui, por chegarmos até aqui, e que temos também as nossas dores. Então, todo mundo está tendo a sua batalha interior. Todo mundo está querendo um lugar ao sol. E com os nossos pais acontece a mesma coisa. Mas, às vezes, esse seu pensamento infantil ele está ativado em você ainda. Então, você olha como se os seus pais precisassem ter sido pais melhores. E, muitas vezes, você esquece até de olhar na sua fase adulta se você está conseguindo entregar tudo que você pode. Porque se você tem ressalvas em relação a como eles entregaram o amor para você, o que que acontece? Você julga, você está olhando para trás. Se você está olhando para trás, você não está olhando para quem está na sua frente. E quem está na sua frente? Todos os que vieram depois. Quem está na sua frente? O seu cliente, os seus parceiros de trabalho, a sua audiência, as pessoas dos quais você está se relacionando. Então, a forma como você se relaciona nos projetos e nos negócios, ela está diretamente relacionada com a sua capacidade de pegar aquilo que é seu por direito. A vida que foi entregue através da mamãe e do papai. Então, sem a nossa mamãe e o nosso papai, não seria. Sem a sua mamãe e o seu papai, no momento que tudo aconteceu, não seria você, seria outra pessoa. Então, quando você consegue se apropriar disso, olhando com amor, olhando com integridade, honrando a vida da sua mãe, conseguindo enxergar a humanidade da sua mãe, os limites dela, parando de julgar, parando de querer salvá-la. Tem gente que julga a mãe, mas tem gente que quer salvar a mãe. Vê a mãe como pequena. A sua mamãe não é pequena, a sua mamãe é e sempre será maior do que você, maior do que a gente. A gente veio depois. Então a gente tem que olhar como? Olhar para trás, tomar o maior presente que nos foi dado, que é a vida. Porque quando você toma esse maior presente, que é a vida, o que que acontece? Você tem fome de viver. Quem tomou a vida tem fome de viver. Quem tem fome de viver tem vontade de crescer. Quem tem fome de viver tem vontade de servir, tem vontade de experimentar. Porque nós, enquanto adultos, qual que é o nosso objetivo na fase adulta? O nosso objetivo na fase adulta é servir. Nós servimos através do nosso trabalho, nós servimos os menores da nossa família, nós servimos os filhos, nós servimos os irmãos, nós servimos os mais velhos que precisam da gente hoje. Então a gente está dentro de um processo de servidão e de contribuição, né? A servidão ela está em volta das pessoas que estão bem próximas a você. E a contribuição é quando você já começa a criar métodos que conseguem contribuir com a vida de pessoas numa totalidade maior. Então, o sucesso tem a cara da mãe. O como você está com a sua mamãe aí dentro de você é o quanto você está entregando para o mundo. Você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa que mesmo diante de muita adversidade consegue ver que essas dores, essas feridas criaram uma pessoa forte aí em você? Você consegue ver todas as coisas bonitas que você fez até aqui? Todos os projetos que você criou? Todo o movimento de vida que está à sua volta, o seu casamento, os seus filhos, o seu negócio, os seus amigos, a sua qualidade relacional, o como você cuida da sua saúde, tudo isso são projetos. E esses projetos você está entregando para a vida o que você recebeu.
e você recebeu algo muito importante que você valida todos os dias, que é a sua vida. Então, como que você está vendo esse presente que te foi entregue? E como que você está vendo as pessoas que te entregaram esse presente? Porque a mamãe e o papai, eles são arquétipos. Vocês conseguem ver que por trás do nosso pai e da nossa mãe existe o quê? Existe um ser humano, assim como a gente. Existe uma pessoa. Existem dores, existem amores, existem erros e existem acertos. Então, se você soltar essa reivindicação e conseguir ver todos os sucessos que você foi passando com a sua mamãe, você vai ver que isso vai se tornar mais leve. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um exercício bem rápido, bem rápido. Sentem-se numa posição confortável, os pés no chão, né? Para quem vai poder fechar os olhos é esse exercício agora. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Iniciamos uma respiração, onde inspiramos pelo nariz, soltamos pela boca. E você vai relaxando o seu corpo. À medida que a gente vai inspirando, cada vez que você expira, é como se você descesse um degrau. E essa descida de degrau vai trazendo você, vai te colocando num ponto mais relaxado. E você vai se sentindo mais e mais relaxado. E aí, com os olhinhos fechados, eu quero que você imagine à sua frente a sua mamãe. A sua mamãe. E ela está a uma certa distância de você. Você está aí sentada e ela está a uma certa distância de você. E agora você estica os braços para tocar nas mãos dela. Você estica o máximo que você puder para você poder tocar nas mãos dela. Enquanto você toca as mãos da sua mamãe, o que você sente? Qual é a palavra ou qual é a sensação que vem para você? Vem alegria? Vem medo? Vem alguma ressalva? Vem um certo desespero? Qual é a emoção que vem? O quanto você precisa esticar o seu corpo para pegar nas mãos dela? Ela estava coladinha bem pertinho de você ou ela estava longe? Você teve que fazer um esforço para chegar até as mãos dela. Como ela olha para você? O José colocou completo. Como ela olha para você? Como você olha para ela? E dentro de você, olhando nos olhinhos da sua mamãe, agora, você diz: eu confio no seu amor. Eu enxergo a sua humanidade. Desculpe, eu não sabia, mas hoje eu enxergo a sua humanidade, a sua criança. Reconheço as suas dores, reconheço a sua luta, reconheço também as suas necessidades, reconheço o seu amor. Eu me entrego ao seu amor. Exatamente do jeito que ele é. Como foi, com tudo. Com todas as alegrias, com todos os desafios. Me desculpe se em algum momento eu quis ser maior que você. Eu quis dizer para você o que era melhor para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas decisões. Eu era só uma criança tentando lidar com o amor. Um amor cego. Mas eu não sabia. E hoje eu entrego a você um amor que vê. Reconheço o seu tamanho, a sua grandeza, as suas lutas, as dores da sua criança.
Deixo para você as suas decisões. Deixo para você as suas experiências. E tomo aquilo que você tem para me dar de mais nobre. E que você me deu. Que foi a vida. E olhando agora nos olhinhos da sua mamãe, como seria a sua vida se você confiasse 100% no amor da sua mãe? E agora faça um gesto, pode ser um gesto de aproximação, pode ser um abraço, pode ser um pedido de bênção. Do seu jeitinho, você se integra, você se une a essa preciosidade que é a sua mãe. Pode abraçar, Carla, se você está com vontade de abraçá-la, pode abraçar. Assim que vocês forem se sentindo bem, façam tudo o que precisa ser feito enquanto estão nesse carinho. E assim que se sentir bem, pode ir voltando pro aqui e agora. O sucesso tem a cara da mãe. Façam esse exercício toda vez que vocês sentirem vontade. Quem ainda tem a sua mamãe, não perca a oportunidade de estar com ela, de sentar no colinho dela, de dar um abraço, de dizer para ela que você se sente, sim, uma pessoa satisfeita com tudo que ela lhe deu e que agora é com você. Como podemos devolver aos nossos pais o amor deles? Prosperando. Quando você prospera na sua saúde, no seu projeto, nas suas relações, fazendo o melhor com os recursos que você pode, com amorosidade, os pais ficam felizes. Porque eles estão sentindo o quê? Coloquei filhos para o mundo. Nossa, quando falou em confiança me pegou. A falta dela, muito cedo talvez, estava me trazendo essa sensação de não confiança na vida. Aí, que bonito. Agora é a hora de pegar esse amor e fazer um movimento. Cheguei agora, sou grata. Sou grata à minha mãe, mas não temos um bom relacionamento. Ô, Ilse, depois assiste a live, já vou subir a gravação. Pega desde o comecinho, quero que você assista. Vai recebendo os ensinamentos, aí depois você vai fazer o exercício para a gente já começar esse processo contigo, tá? Nós conseguimos tomar uma pessoa, mesmo não estando num bom relacionamento com ela. E quando o coração de uma das partes, duas pessoas não se dão bem, aqui nós estamos falando da nossa mãe, quando uma das partes começa a derreter o coração, essa energia alcança o coração do outro. A gente não consegue mudar outra pessoa, mas a gente consegue mudar a nossa percepção sobre por que algo acontece. Foi esse ensinamento que eu trouxe para vocês aqui hoje. E aí o seu coração começa a derreter. Quando o seu coração começa a derreter, os milagres acontecem. Alguma coisa dentro dela começa a acontecer também. Dentro da mãe, dentro da criança que mora dentro da mãe, que também muitas vezes está pedindo um socorro para ir de encontro ao coração da avó. É bem bonito. Experiência maravilhosa, emocionante mesmo. Quando a gente se derrete, né, para fazer o exercício, você vê, é um exercício rápido, é um exercício de 5 minutos, contextualizado em 30. Mas é aquele momento que ele é intenso, porque tem uma entrega. Quando nós conseguimos enxergar a humanidade das pessoas à nossa volta, começando pelas pessoas que são importantes à nossa volta, a gente vai virando um imã de amor. A gente vai virando um imã de amor. Então eu derreto meu coração, vou me reconectando. É importante a gente ter conexão com a nossa mãe, com o nosso pai. Por quê? Eles são a fonte. Pensa assim, você é a árvore, os pais são a raiz.
o que que acontece quando a árvore fala: eu não tô nem aí para a raiz, eu não quero essa raiz? O que que acontece? A árvore morre. A árvore morre. E não é sobre você escolher qual é a sua raiz, é você ser feliz com a raiz da sua árvore, com as dores, com os erros, com tudo. Amar uma pessoa não é escolher como ela tem que ser, é amá-la na totalidade, só por ela existir. Esse foi o nosso movimento. Bom, esse foi o movimento de hoje. O Sucesso Tem a Cara da Mãe. Vejo vocês, tem um post aqui falando dos outros temas. Vejo vocês quarta-feira e depois eu coloco um resumo desse conteúdo aqui para vocês, junto com o exercício lá dentro do grupo do Telegram. Combinado? E quem gostou disso, quem está chegando aqui pela primeira vez e quiser um acompanhamento um pouco mais profundo, semanal, com esse e outros conteúdos aí que mexem no seu coração, que mexem na sua força de ação, a gente tem a comunidade Empreendedorismo Sistêmico. Tem um link na bio que tem todas as informações lá, ou vocês podem me chamar no direct. Se quiser fazer parte, está mais pertinho da gente, em conteúdos presenciais toda semana. Para quem não está com a gente lá no grupo, será também muito bem-vinda, muito bem-vindo. Combinado? Vejo vocês quarta-feira na nossa série Empreendedorismo Sistêmico. Até breve. Vou abrir uma caixinha de perguntas aqui nos stories. Se alguém quiser colocar alguma pergunta lá, eu respondo para vocês. Combinado? Vejo vocês em breve.